encontrar o seu propósito de vida não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida, mas é possível. E eu posso te ensinar, né, como é que você chega lá, como é que você encontra o seu propósito de vida. Para começar, óbvio que você precisa estar em busca do seu propósito de vida. E eu falo isso por quê? Porque nem todo mundo está buscando o seu propósito de vida, isso não é uma questão para as pessoas. Mas se você está aqui hoje me assistindo, é porque provavelmente isso é uma questão para você, isso é um assunto que te interessa e é para você que eu estou fazendo esse vídeo. Então vamos por partes. O propósito de qualquer vida é a evolução espiritual. Para você evoluir, você precisa acertar contas com o passado. O que significa acertar contas com o passado? Corrigir os erros do passado, tá? E os erros do passado, na maioria das vezes, são erros que a gente traz de outras vidas e que muitas vezes a gente continua errando nessa vida, continua agindo da mesma forma, porque é um padrão, porque somos nós, tá? A gente mudou de vida, encarnou com outra identidade, com uma nova oportunidade, mas no fundo somos a mesma pessoa. E aí a gente traz, né, para cada vida um acúmulo das nossas experiências do passado. Aquilo já está enraizado na nossa vida, né? Já está enraizado no nosso comportamento. E aí a gente começa a repetir os mesmos comportamentos. Só que quando esse comportamento ele não é um comportamento que está te levando para a evolução, isso começa a te incomodar. As pessoas que estão nessa busca, elas sentem um incômodo, elas sentem um vazio, elas sentem que a coisa não está certa. Por mais que você se esforce, você não está satisfeito com a vida, você não está realizado. E quando você está no caminho do seu propósito, você se torna uma pessoa realizada. Quando você tem uma nova oportunidade para acertar, para fazer, né, da forma correta dessa vez, você acaba também aprendendo novas coisas. E isso é o segundo ponto. Para a sua evolução, você precisa aprender, né, novas lições. Imagine, né, o planeta Terra é um planeta escola, a gente está aqui para aprender, né? Evolução significa que você está se transformando. E para você se transformar, você precisa aprender novas lições. E a evolução da alma passa por adquirir o conhecimento das características de cada signo do zodíaco, porque todos eles vão se somando à nossa personalidade e isso vai crescendo de uma forma em que você se torna uma pessoa, né, mais evoluída com cada nova experiência. Essa é a intenção. É claro que nem todo mundo consegue, né? É claro que a gente vê o mundo cheio de pessoas que não estão evoluindo, mas para quem está aqui, vou considerar, né, que as pessoas estão em busca e que estão sim no caminho da evolução. Então a gente está sempre em busca de aprender novas lições, tá? Aprender é a palavra-chave aqui. Porque quando a gente aprende uma nova lição, quando a gente aprende um novo comportamento, uma nova qualidade, a gente está acrescentando isso à nossa característica. E óbvio que se forem qualidades boas, que se forem características boas, você está evoluindo na direção do seu propósito, que no final das contas o seu propósito é evoluir. Então você está acrescentando, subindo um degrau nesse caminho de evolução. Tá? E esse caminho também passa por você aprimorar algumas características de personalidade. E esse aprimoramento, né, ele vem de você ter algumas características que precisam ser refinadas ou que precisam ser aprimoradas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muitos planetas no elemento água no mapa, tá? Às vezes uma quantidade, né, excessiva, ela está possivelmente desenvolvendo, aprimorando as características da emotividade, da empatia, do sentir, do desenvolver o seu lado emocional, o seu lado maternal, se for câncer. Todos os signos de água, eles são baseados na emoção.
tá? Então, quando a pessoa tem muito desse elemento no mapa, ela está aprendendo essa lição. Normalmente, ela está aprendendo a lição. Quando ela já adquiriu aquelas características, ela não precisa ter tantos planetas naquele elemento, porque ela já aprendeu aquela lição, então tem que aprender outras, né? Ou tá equilibrando. Então, aprender essas novas, desenvolver essas características, tá? E aí, isso, eu falei da água, mas isso acontece com fogo, com a terra, com o ar. A pessoa que tem muitos planetas no elemento ar, por exemplo, ela está desenvolvendo, aprimorando as qualidades de comunicação, de sociabilidade, de integração com o mundo, com as pessoas, né? Porque os planetas de ar, eles falam disso, de sociabilização, de comunicação, principalmente, né? E a pessoa que às vezes não tem mais nada de ar no mapa, ela provavelmente já adquiriu, já desenvolveu essas qualidades em outras vidas, então ela agora precisa desenvolver outras. Então, todas as vidas vão numa sequência de aprendizado que você vai acumulando experiências e você vai aprimorando suas qualidades para quê? Para alcançar a evolução da sua alma, que é o propósito final da sua vida, não é? Digamos assim, a síntese. E uma outra coisa que é muito importante que as pessoas lembrem é que é imprescindível que a gente viva o agora, porque a nossa estada nesse planeta, ela tem prazo de validade, só que a gente não sabe qual é esse prazo, né? Então, deixar para resolver isso amanhã, você até pode, tá? Ah, essa situação tá muito difícil, eu não quero resolver agora não. Vou deixar para resolver isso na próxima vida, ou mais lá para frente. Você não sabe se você vai ter essa oportunidade. E se você deixar para a próxima vida, provavelmente a situação vai ser mais complicada de resolver do que agora. Então, agora é a oportunidade que você tem para aprender, para desenvolver suas características, para corrigir os erros do passado. Tudo acontece agora, né? Porque ontem já passou. Amanhã, só Deus sabe se vai existir um amanhã. Então, a gente precisa aproveitar o agora para fazer tudo isso. Aproveitar o agora para correr atrás do seu propósito. Aproveitar agora para entender que questões são essas que você precisa resolver, desenvolver características a aprimorar, para que você comece agora. Porque quanto antes você começar, mais tempo você vai ter, possivelmente mais tempo você vai ter para resolver aquilo. Se você for deixar isso mais lá para o final da vida, aí o tempo para resolver pode ser pouco, entendeu? E ninguém sabe quando é esse final da vida. A gente não sabe. Então, tenta resolver agora, porque aí é menos um karma que você tem para resolver na próxima vida. Fazer aqui uma relação que, se você deixa para depois, é igual você pagar a parcela mínima do cartão de crédito. É juros composto, é juros sobre juros. Então, você vai deixar isso para resolver muito mais tarde, você vai pagar uns juros danados em cima dessa história. Então, meu conselho, tentem resolver isso quanto antes, porque mais para frente pode ser mais difícil, você pode não ter a chance e não alcançar a evolução que é o seu propósito dessa vida, tá? Para completar, né, esses pontos, né, que reunidos eles somam o propósito da sua vida, você precisa fazer isso tudo encontrando a alegria. Porque quando você consegue consertar um erro, aquilo te dá satisfação. Quando você consegue aprender uma coisa nova, aquilo te dá satisfação. Todas as coisas que você consegue agregar na sua alma, você consegue alcançar o que a gente chama de autorrealização. E a autorrealização é o propósito da sua vida. Você está nessa vida para você alcançar a sua evolução como ser espiritual. Então, isso tem que ser feito com alegria, porque é uma oportunidade, tá? E que muitas pessoas demoram a entender. E aí, não adianta você reclamar de um determinado karma que você tem lá, porque reclamar não vai resolver. O que vai resolver é efetivamente você arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para solucionar aquilo. Se você tem uma lição a aprender,
arregaça as mangas e estuda, busca essa informação, busca essa forma de você se desenvolver. Porque aí, quando as coisas começam a desenrolar, quando elas começam a se resolver, quando você consegue resolver todas essas coisas da sua vida, a satisfação que você tem é a da autorrealização. E é aí que você alcançou o seu propósito. Aí você vai me perguntar, como é que eu sei disso? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Anos e anos e anos na busca do autoconhecimento. E eu busquei o autoconhecimento de várias formas, em várias áreas. Eu busquei o autoconhecimento tanto no campo espiritual, buscando sempre aumentar o meu conhecimento da espiritualidade, de tudo que eu podia, mas principalmente olhando para dentro de mim. Porque os problemas não estão fora de você. Isso você precisa entender de uma vez por todas. Não adianta culpar o mundo, não adianta culpar a vida, não adianta culpar os outros. Ninguém é responsável pelos seus problemas. O mundo não é responsável pelos seus problemas. Só você é responsável pelos seus problemas. Você, por tudo que você já fez antes, tá? Tudo que você fez em outras vidas e até no início dessa vida, trouxeram a você ao momento em que você está hoje. Então, não adianta reclamar, não adianta culpar ninguém. É uma questão sua e você precisa resolver com você mesmo. Então, a resposta está dentro de você. A solução está dentro de você. E os caminhos para chegar lá estão no seu mapa natal. É lá que tem as indicações. É lá que indica, olha, que tipo de comportamento que você errou no passado que você precisa corrigir agora. Que tipo de lições que você precisa aprender nessa vida. Quais são as características da sua personalidade que você precisa aprimorar. Tá tudo escrito lá. Agora, se você vai fazer ou não, depende de você. Só depende de você seguir esse caminho ou não. Você tem livre-arbítrio. E você pode deixar para depois, você pode deixar para a próxima vida, você que sabe. Mas como eu falei, você vai estar pagando a parcela mínima do cartão de crédito e depois os juros vai ser composto, né? E aí é uma bola de neve que você vai ter outras situações para resolver. Então, quanto mais cedo você começar a resolver as questões, mais cedo você vai conseguir evoluir. E isso mais cedo você vai alcançar a sua autorrealização. Isso é muito importante que as pessoas entendam, tá? Aí tem uma coisa interessante que muitas pessoas associam propósito de vida com profissão. E isso é uma coisa bem interessante e eu andei meditando sobre isso, não é? Por que as pessoas associam, elas acham que encontrar o seu propósito de vida é encontrar aquela profissão onde elas vão ser felizes. Isso tem a ver por quê? Porque o trabalho, independente de qual profissão, o trabalho é uma das formas de você evoluir. Por quê? No trabalho, você encontra obstáculos que você tem que superar, você eventualmente tá aprendendo, você aprende coisas novas, você comete erros que você precisa consertar, você precisa lidar com pessoas, né? Se relacionar com pessoas, às vezes com uma empresa inteira ou com uma instituição inteira, lidar com hierarquia. Então, dentro do trabalho, a gente praticamente tem quase todas as nossas situações de vida integradas ali dentro. Então, a profissão, na verdade, ela tem esse peso porque é uma oportunidade de você crescer e também é a sua contribuição que você deixa para o mundo. Isso também faz parte, não é? Porque se você aprende coisas novas, não é, como parte da sua evolução, você tem que colocar essas coisas em prática, você tem que usar essa informação de alguma forma, usar para uma coisa que seja prática e produtiva e usar principalmente para ajudar outras pessoas. Se você pensar, quase todo tipo de trabalho, ele é em função de outras pessoas. Uma indústria vive de produzir produtos que vão ser comprados por outras pessoas, que vão ser usados por outras pessoas. O comércio está ali para vender outras pessoas. Então, a agricultura, qualquer fazenda planta coisas que não vai consumir só uma pessoa, vai ser consumido por pessoas, às vezes, do mundo inteiro. Então,
todo tipo de atividade profissional, ela envolve uma troca, ela envolve você doar aquele serviço para outra pessoa em prol de outra pessoa. Então, o trabalho, ele tem essa questão de você fazer um esforço, né? E todo esforço envolve uma transformação, de você acaba se transformando por conta do trabalho, de você lidar com os obstáculos, de você aprender a lidar com as pessoas, de você também se destacar como indivíduo e deixando essa contribuição para o mundo, seja qual for o trabalho, qual for o nível de trabalho. Né? A pessoa que faz a limpeza da rua, que tira o nosso lixo, né, que recolhe o lixo da sua casa, ela está fazendo um favor, né, enorme, não é um favor, né? Está trabalhando para isso, porque aquilo contribui para a sua vida, porque enquanto isso, você está fazendo um outro trabalho que está ajudando outras pessoas. É vida em comunidade. Então, seja qual for o trabalho, você está deixando a sua contribuição no mundo, e isso também faz parte do seu propósito. E aí, talvez por isso muitas pessoas associem o propósito de vida com uma carreira, com uma profissão. E, por um lado, isso é muito bom, mas não é a única coisa, tá? Agora eu queria resumir de uma seguinte forma. O trabalho, ele é um dos caminhos para você alcançar o seu propósito de vida, ou uma das partes do seu propósito de vida, tá? Mas esse propósito, né, que é a sua evolução como um ser espiritual, ela pode se dar de várias formas, tá? Esse trabalho, ele também pode ser um trabalho remunerado e pode ser um trabalho não remunerado, voluntário, que para muita gente é uma fonte de realização, um trabalho voluntário, até um trabalho espiritual, voluntário espiritual, que ela faça, é uma fonte de realização, tá? Quando a pessoa tem essa identificação, né, de propósito de vida com profissão, provavelmente é porque a alma dela está puxando também para esse caminho, tá? Porque uma das possibilidades de aprendizado para a evolução é no caminho de você aprender a se doar também, né? E como é que é esse se doar? De servir ao outro, de ajudar os outros, de fazer um trabalho que seja relevante e que te dê alegria, porque tem que ser, né, gente? Porque trabalho já é uma coisa que todo mundo encara como um sacrifício, né? Mas quando você trabalha em alguma coisa que você se identifica, isso é porque a sua alma se identifica com aquilo, isso está no seu caminho de aprendizado e isso faz parte dessa sua evolução. Então, o trabalho é uma das experiências que a gente tem que pode ser um dos grandes aprendizados e que eu vejo com muita experiência que às vezes a questão do trabalho é uma coisa que é uma dor que as pessoas sentem por não conseguirem achar um caminho, não é? Então, isso é porque faz parte dessa evolução, faz parte do que elas precisam aprender. Mas para evoluir, o seu propósito de vida, ele pode estar em várias áreas. Você, para evoluir, o seu propósito pode ser se afirmar como um indivíduo. Aí você pode me perguntar, mas me afirmar como indivíduo vai me fazer evoluir? Sim, porque algumas pessoas, eu já vi isso em vários mapas quando eu fiz análise, algumas pessoas ao longo de vidas, elas se anularam tanto, elas viveram à sombra de outras pessoas de tal forma que elas não criaram identidade própria. Então, nessa vida, o propósito dela é se afirmar, é desenvolver uma identidade própria, é desenvolver uma opinião própria, é caminhar pelas próprias pernas, é se sustentar, é ser um indivíduo independente dos outros, que não precisa usar ninguém como muleta, não precisa se esconder atrás de ninguém. Então, às vezes, eu vou te dizer que para muitas pessoas isso é difícil, tá? Então, às vezes, o propósito daquela alma nessa encarnação é desenvolver a sua individualidade, é aprender a ser um ser individual e não depender tanto dos outros. Pode ser o oposto também. Às vezes ela, em outras vidas, foi muito
individualista, foi muito desapegada de todas as pessoas e de todos os núcleos, que ela precisa aprender nessa vida para evoluir. O propósito dela é aprender a conviver. Pode ser aprender a lidar com as questões materiais. Então, um dos propósitos, porque a gente tem várias pequenas coisas que se somam ao propósito, né? Então, como lição a aprender, né? Como eu falei, você tem os erros do passado para consertar. Então, às vezes, os erros, eles se juntam a essa lição que você precisa aprender. E, às vezes, a lição que você precisa aprender é aprender a lidar com as questões materiais, porque em outras vidas você não soube lidar com as questões, ou tudo que você tinha gastava, ou não sabia, ou, ao contrário, era avarento demais, era apegado demais. Então, precisa aprender a lidar com a questão material, nem para guardar tudo para si, ou nem para gastar de forma irresponsável, porque os nossos bens materiais, eles estão ali para nos servir e para que a gente possa fazer as coisas que a gente precisa. Quando você não sabe lidar com essas questões, quando você não tem apreço por aquilo, não dá o valor que os seus bens têm, você pode encarnar numa vida sem bem nenhum e agora você vai aprender do zero o que é viver sem um centavo, o que é viver sempre com problemas materiais. Então, existe uma linha tênue nesses exageros, que a pessoa, ela se acha o último do ser humano porque ela não consegue fazer isso, aquilo, outro. Às vezes é um ajuste. Você precisa aprender a dar valor àquilo que você tem. Enfim, é uma das questões. O seu aprendizado pode passar por você aprender a conviver com as pessoas, aprender a viver com o seu meio, aprender a se socializar com as pessoas da sua comunidade, aprender a viver dentro da comunidade. Ou pode ser aprender a viver dentro da sua família, criar laços familiares, porque em outras vidas você não criou nenhum, ou porque você não quis criar vínculos com a família, ou porque você se sentiu estranho com a família. Então, existem várias questões. Pode ser uma questão de apego às pessoas, apego às coisas, apego às situações, apego ao poder. Então, o seu propósito é aprender a lidar com essas situações, aprender a lidar com o poder. E aí, quando a gente fala de poder, a gente fala também de responsabilidade, não é? Tem até aquela frase do Homem-Aranha, um dos primeiros lá, né? Que o tio fala para ele: com grande poder vem as grandes responsabilidades. Quanto mais poder a pessoa tem, mais responsabilidade ela tem. Imagina a quantidade de responsabilidade que tem uma pessoa que chega ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Não é nem só a responsabilidade com o próprio povo, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, porque tem uma relevância no resto do mundo, tem um peso no resto do mundo por ser um país com uma economia muito forte e tudo mais, por ter relevância no resto do mundo. Então, a responsabilidade de um único cara que está lá sentado naquele salão oval lá é gigante. Então, ele tem muito poder, é considerado a pessoa mais poderosa do mundo, sim, e é considerado também a pessoa com mais responsabilidade no mundo. Você ia querer isso para você? Pensa bem, o seu propósito, aquele aprendizado que você está desenvolvendo nessa vida. E isso pode ser, sim, responsabilidade com as outras pessoas. Não precisa ser, né, presidente dos Estados Unidos, mas você pode ter a responsabilidade, ter que desenvolver a responsabilidade de lidar com um pequeno grupo, de liderar um pequeno grupo. Pode ser o departamento de uma empresa, pode ser a família, pode ser um grupo de qualquer ordem. E, de repente, o seu propósito é desenvolver a capacidade de conseguir liderar essas pessoas, de conseguir levar essas pessoas a um nível melhor de condição de vida, a um novo patamar de consciência. Então, existem várias possibilidades, não é? Não é fácil, não é simples, mas as respostas estão lá, os caminhos estão lá. O que você precisa é buscar essa informação, se é isso que você quer da sua vida, né? Se você realmente está em busca do seu propósito de vida.
essas informações estão lá no seu mapa e, como eu falei antes, você tem livre-arbítrio, porque, né, você pode se deparar com uma situação que você vai dizer, não, eu tenho que fazer isso, mas eu não estou muito afim. E aí, quem vai ficar responsável pela conta também é você. Então, você tem o livre-arbítrio de deixar para depois ou de não querer resolver isso dessa forma, como está escrito lá, porque o mapa ele indica, foi, né, um contrato que você assinou lá antes de encarnar. Então, ele está te dizendo, olha, tá aqui estão as questões. Agora, cabe a você tomar as rédeas da sua vida e fazer ou não fazer aquele planejado. Então, o meu conselho final para vocês é o seguinte, se você está em busca do seu propósito de vida, comece, dê o primeiro passo, porque o autoconhecimento é o caminho e você tem que ter em mente isso, que a sua evolução implica em transformação. E a sua transformação é única e exclusivamente responsabilidade sua. Mas existem ferramentas que podem te ajudar. E o mapa astral, seu mapa natal, todos os mapas, né? Eu digo mapa astral porque a gente fala de mapa natal, que é o mapa do seu nascimento, e tem Revolução Solar, que é um mapa anual, que vão dando detalhes específicos daquele ano. Mas o seu mapa natal tem as respostas e se você quiser buscar, eu posso te ajudar nesse caminho. A Alane está perguntando o que é karma e o que ele tem a ver com propósito. Alane, o karma é um conceito, tá, das religiões orientais que é um acúmulo das suas experiências do passado, tá? É o resultado das suas experiências do passado que fizeram quem você é hoje, tá? As pessoas normalmente têm a noção de que karma é uma coisa negativa, mas não é. O karma pode ser positivo também. Então, é assim, toda ação gera uma reação, tá? Isso, inclusive, é a lei do karma, a lei da ação e reação, e também a lei de Newton, né, que diz que toda ação gera uma reação contrária no sentido oposto, de mesma intensidade e mesma vibração. Ou seja, se você faz uma ação positiva, ela gera uma reação positiva, né? E o acúmulo de ações positivas geram karmas positivos, que em algumas religiões é chamado de dharma, que é o karma positivo, né? E as suas ações negativas geram reações negativas. Então, todas as suas ações negativas se acumulam em um karma negativo. E o que isso tem a ver com propósito? O seu propósito de vida é a evolução. E a sua evolução, ela passa por você acertar os erros do passado. Porque aquelas ações que geraram karma positivo não precisam ser consertadas, você não precisa fazer nada, você está com crédito, né? Porque você agiu positivamente, você recebeu de volta reações positivas, você gerou karma positivo, não tem nada para ser consertado. Mas as ações negativas geraram karmas negativos. E esses karmas negativos precisam ser resgatados, que são as ações do passado que precisam ser consertadas, né? E aí nas diversas áreas da vida, tá? Então, consertar os erros do passado faz parte do seu propósito, que é a sua evolução. Agradecendo muito a presença de todos. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem esse conteúdo com quem vocês acharem que possam se beneficiar desse conteúdo. Eu estou fazendo a minha parte e isso faz parte do meu propósito de vida. Se inscreve no canal, curte, compartilha e aciona as notificações para ser avisado sempre que tiver novos vídeos no ar. E nos vemos no próximo conteúdo. Se quiser fazer alguma pergunta, pode me mandar a pergunta pelo direct. Eu vou ter o maior prazer em responder. Eu sempre respondo perguntas através de vídeo mesmo. Às vezes uma pergunta gera o tema para uma live e eu acabo fazendo desse conteúdo um conteúdo para mais pessoas, em vez de responder só a quem me perguntou. E eu vou ter o maior prazer em responder.